Bem-vindos ao Viver Sustentável. O mundo é muito dependente de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. E é fácil de entender o porquê. Baratos, abundantes e fácil de extrair, eles alimentam o desenvolvimento da indústria mundial. Porém, os governos vêm buscando alternativas aos hidrocarbonetos tradicionais, seja porque são altamente poluentes ou porque sua extração tem se tornado mais difícil à medida que algumas reservas vão se esgotando. Nancy, além da energia eólica, fotovoltaica e os biocombustíveis, existe alguma outra alternativa barata e abundante para a produção de energia? Existe sim, Iria. Nós sabemos de um substituto potencial em enormes quantidades, que foi encontrado sob permafrost, que é o solo gelado do Ártico, e também nos leitos dos oceanos. Trata-se do hidrato de metano. Apesar de potencialmente menos poluente que o petróleo e carvão, porém, a sua extração apresenta enormes riscos ambientais. Conhecido como gelo que arde, o hidrato de metano consiste em cristais de gelo com gás preso em seu interior. Eles são formados a partir de uma combinação de temperaturas baixas e pressão elevada e são encontrados no limite das plataformas continentais, onde o leito marinho entra em súbito declive até chegar ao fundo do oceano. Também, segundo o Serviço Geológico Britânico, acredita-se que as reservas dessa substância sejam gigantescas. A estimativa é de que haja mais energia armazenada em hidrato de metano do que na soma de todo o petróleo, gás e carvão no mundo todo. Ao reduzir a pressão ou elevar a temperatura, a substância simplesmente se quebra em água e metano. 1 metro cúbico do composto libera cerca de 160 metros cúbicos de gás, o que o torna uma fonte de energia altamente intensiva. É claro que por causa disso, da sua oferta abundante e da relativa facilidade para liberar o metano, um número grande de governos está cada vez mais interessado com essa nova fonte de energia. Assim como o petróleo que se encontra no pré-sal, por exemplo, o problema é extrair o hidrato de metano. Além do desafio de alcançá-lo no fundo do mar, operando sob altíssima pressão e baixa temperatura, há o risco grave de desestabilizar o leito marinho, provocando deslizamentos. Existe uma ameaça ainda mais grave, é o potencial escape de metano. Isso tem consequências sérias para o aquecimento global, pois estudos indicam que o metano é 30 vezes mais danoso que o CO2. Os Estados Unidos, o Canadá e o Japão já investiram milhões de dólares em pesquisa e já realizam alguns testes desde 1998. Os mais bem-sucedidos ocorreram no Alasca em 2012 e na costa central do Japão em 2013, quando, pela primeira vez, houve uma exitosa extração de gás natural a partir de hidrato de metano no mar. Mas se essa fonte for explorada, o que parece provável no futuro, as implicações ambientais podem ser muito extensas. Apesar de ser menos poluente que o carvão ou o petróleo, continua sendo um hidrocarboneto e, portanto, emite CO2. E ainda o risco mais sério da liberação direta de metano na atmosfera. Quero saber o que os céticos argumentam contra as mudanças climáticas. Os céticos concentram os seus argumentos em 3 linhas de pensamento. A primeira é dizer que o aquecimento ocorre, mas ele não é um fenômeno humano, decorrente das atividades humanas. É um fenômeno natural. A Terra teria ciclos de aquecimento e de resfriamento. Portanto, é um fenômeno natural contra o qual nada podemos fazer. A segunda linha de pensamento é negar o próprio aquecimento global, dizer que ele não ocorre. E a terceira aceita a ocorrência, diz que o aquecimento realmente está ocorrendo, mas que é muito caro evitá-lo. É um dinheiro imenso que deveria ser destinado para enfrentar outros problemas, como a fome, como as doenças no continente africano, como a falta de saneamento, problemas que estão listados nos desafios do milênio.
Muitas metrópoles apresentam graves problemas de poluição do ar. É o caso de Pequim, na China. O céu escuro e poluído já se tornou uma marca da capital chinesa. Na maioria dos dias do ano, Pequim fica encoberta por uma névoa venenosa. Mas se depender do projeto de um escritório de design e arquitetura, a cidade poderá ter vários oásis de ar limpo, com a construção de uma série de domos. A ideia foi lançada pelo escritório de design e arquitetura londrino Or Project. O projeto Bolhas prevê instalar enormes estruturas com vegetação em seu interior, que se encarregaria de regenerar o ar. Quem comenta sobre esse assunto é a nossa consultora ambiental Nancy Tami. Recentemente, o índice de contaminação do ar na China, por vários dias, chegou a ficar até 20 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A poluição causa 1,4 milhão de mortes prematuras por ano em todo o país. E na sua principal metrópole, a situação é ainda pior. Em avaliações feitas por técnicos especializados, Pequim ficou em penúltimo lugar entre 40 cidades globais, só atrás de Moscou, e foi considerada imprópria para se viver. Esses domos que estão sendo idealizados podem atenuar essa situação crítica, mas certamente a solução definitiva só será obtida com a redução das emissões de gases de efeito estufa. A ideia da cobertura dos domos vem recebendo muitas críticas também, pois quem se dará ao trabalho de limpar o ar de cidades como Pequim, se é mais simples criar essas bolhas de ar urbanas. Outros dizem que se trata de um projeto fora da realidade e que ele levaria à criação de duas categorias de cidadãos, em áreas poluídas, principalmente, claro, porque só os mais ricos teriam acesso a estes domos. O Viver Sustentável pergunta: qual desses materiais não é reciclável? Letra A, pilha. B, isopor. C, jornal. Ou letra D, embalagem longa-vida? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses materiais não pode ser reciclado. A resposta correta é letra A, as pilhas. Além disso, elas têm alto potencial para poluir o solo e a água. Portanto, jogue pilhas e baterias em lixeiras especiais. O Viver Sustentável está de volta. O professor Tami mostrará agora como as indústrias brasileiras estão contribuindo para a sustentabilidade no país. No setor de produção de alumínio, há 10 anos o Brasil é campeão mundial de reciclagem, com um índice de 97,6%. Outro bom exemplo é a redução de gases do efeito estufa. O país produz 4,2 toneladas de CO2 por toneladas de alumínio, enquanto a média mundial é de 9,7 toneladas. Vamos ver agora como se dá o processo de reciclagem do alumínio. Quando pensamos em reciclagem, o primeiro nome que nos vem à cabeça é alumínio. Ele pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas características no processo de reaproveitamento, ao contrário de outros materiais. A reciclagem de 1 tonelada de alumínio economiza energia equivalente a mais de 4.000 litros de combustível ou a eletricidade utilizada por uma família americana durante 3 anos e meio. E o Brasil, pela 9ª vez, é o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio. De cada 100 latinhas vendidas no mercado e consumidas, 98 latas voltam a ser lata pelo processo de reciclagem, cujo ciclo é de 30 dias. Então, entre o momento que você tira a latinha da prateleira do supermercado e ela retorna envasada para a prateleira do supermercado, você tem um ciclo de 30 dias. Então, uma mesma lata de alumínio ela é reciclada 12 vezes ao ano. Somando tudo, foram reaproveitadas 198.800 toneladas de latas, das 202.500 toneladas consumidas. 98,2% das latas vendidas. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Alumínio e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade na coletiva de imprensa que aconteceu na última semana. A gente olha a reciclagem de alumínio, de latas de alumínio como sendo um negócio.
ela injetou na economia 1,3 bilhões de reais. Se fosse considerada uma empresa à parte, ela estaria entre as 1000 maiores empresas do Brasil. O alumínio pode ser reciclado tanto a partir de sucatas geradas por produtos de vida útil esgotada, como de sobras do processo produtivo, utensílios domésticos, latas de bebidas, esquadrias de janelas, componentes automotivos, entre outros. Podem ser fundidos e empregados novamente na fabricação de novos produtos. Pelo seu valor de mercado, a sucata de alumínio permite a geração de renda para milhares de famílias brasileiras, envolvidas da coleta à transformação final da sucata. A reciclagem do alumínio representa uma série de vantagens. Economiza recursos naturais, energia elétrica. No processo, consome-se apenas 5% da energia necessária para a produção de alumínio primário, além de oferecer ganhos sociais e econômicos. Com a reciclagem do alumínio, os ganhos são de todos nós. A indústria brasileira de cimento também tem alcançado bons índices de sustentabilidade. Enquanto a média mundial de emissões de gases do efeito estufa é de 5%, aqui no Brasil não passa de 1,4%. Hoje, 99% das fábricas de cimento operam com fornos de via seca, o que reduz o uso de água e de combustíveis em até 50%, comparado aos processos industriais antigos que produziam por via úmida. Hoje, no setor de eletroeletrônicos, uma geladeira nova consome 60% menos energia do que as produzidas 10 anos atrás. Um dos grandes problemas deste setor ainda é o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, seja por obsolescência tecnológica ou por quebra e defeito. Vamos ver como funciona a reciclagem desses materiais. Quantos celulares você já teve? O que você fez com a última TV que quebrou? E aquele computador comprado 15 anos atrás? Vivemos cercados de aparelhos eletrônicos. A era digital se renova a cada 6 meses em média. Por isso, um aparelho de MP3 comprado no início do ano já se tornou obsoleto na opinião de algumas pessoas. Mas o que devemos fazer com todos esses eletrônicos? Jogar no lixo não é a opção correta. Primeiro que isso não é lixo. Muitos desses aparelhos são compostos por matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, entre outros. E isso tudo pode ser reaproveitado. A gente consegue extrair entre eles ouro, prata, cobre, índio, molibdênio. Os benefícios são que a gente evita a extração de recursos naturais. Então a gente utiliza aquilo que já se encontra como um problema hoje nas grandes cidades, que é a sucata eletroeletrônica. Outro motivo para não jogar seus aparelhos eletrônicos no lixo comum é que eles podem ser compostos por substâncias tóxicas, como, por exemplo, os monitores de computador ou placas que possuem chumbo, mercúrio e outras substâncias. Elas podem contaminar o solo, os lençóis freáticos e ainda afetar a vida das pessoas. Mas se o seu eletrônico ainda estiver funcionando, reutilizar é a melhor opção. Por exemplo, o celular. Você pode dá-lo a um amigo, vendê-lo ou entregá-lo na loja onde você vai comprar o novo. Alguns estabelecimentos doam aparelhos usados para instituições carentes. O maior problema é que o Brasil ainda está começando a sua jornada na reciclagem de eletrônicos. Nós não possuímos nenhuma recicladora nesta área, pois faltam incentivos tanto fiscais quanto no processo de logística reversa, no qual as empresas deveriam ser responsáveis por dar a destinação correta aos produtos adquiridos pelos consumidores. Algumas já o fazem, mas é a minoria. As indústrias não são muito motivadas a estar montando estruturas aqui no Brasil, justamente pela falta de incentivo fiscal, tanto para a colocação da empresa como a importação de equipamentos. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Outra boa notícia é que 43% do papel utilizado no país já é destinado à reciclagem. A seguir, vamos ver como funciona no país a reciclagem de papéis. Diariamente, nós descartamos no lixo inúmeros materiais feitos de papel, papelão e embalagens Tetra Pak.
Esses resíduos são coletados pelos catadores e encaminhados para as cooperativas. Após a triagem, eles são prensados, enfardados e transportados para uma indústria recicladora. Nessa planta, nós recebemos aparas pós-consumo, que é essa aparas aqui, aparas Tetra Pak pós-consumo e pré-consumo, e aparas pré-consumo, que é gerado no nosso processo de fabricação. Então esses três materiais, nós recebemos esses três materiais, processamos e com eles nós fazemos o papel reciclado, que também é utilizado nessa planta e em outras plantas próximas aqui. Então vamos ver como funciona a reciclagem de Tetra Pak e de papel. As embalagens percorrem o caminho por uma esteira que tem como destino o Hidrapulper, um equipamento que faz a separação da fibra, do alumínio e do plástico com a ajuda da água. Essa é a terceira fase da reciclagem. Aqui é separado a fibra do polietileno e do alumínio. Então a fibra, ela depois de separada, ela cai nos tanques e vai para o processo de fabricação de papel. O plástico e o alumínio é enviado até uma prensa, onde que ele é enfardado e enviado para a ET, onde que é feita a separação daí do polietileno e do alumínio. Depois, as fibras começam a ser separadas da água e, em seguida, o material começa a pegar forma de papel novamente. E é desta forma que as fibras de papel voltam ao mercado como caixas de papelão, papel cartão e craft. Todo papel de fibra virgem, papel para embalagem, papel cartão ou papel reciclado tem o selo FSC, que é a garantia que todo o processo de sustentabilidade da empresa vem sendo praticado. Você sabia que o Brasil é o país que mais recicla latas de alumínio no mundo? Nós conseguimos reaproveitar 94% das latas consumidas. Em segundo lugar, vem o Japão e a Argentina, com 90% de reciclagem. Mas os japoneses são os que mais reciclam garrafas PET, com um índice de 62%. O Brasil está na casa dos 51%. Para ficarmos em primeiro lugar também na reciclagem das garrafas PET, contribua, separe corretamente seu lixo. O economista britânico Nicholas Stern, autor de um influente relatório sobre os riscos para a economia das mudanças climáticas, fez recentemente uma análise preocupante sobre os eventos extremos que vêm abalando o mundo. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Iria. As mudanças climáticas são um fato concreto e atual. Ignorá-las é uma imprudência. Os líderes mundiais não podem deixá-las de lado. Isso seria alimentar o risco de estarmos no limiar de uma tragédia. Na coluna que mantém no jornal inglês The Guardian, o economista Nicholas Stern tem alertado para o risco de guerras, conflitos em regiões afetadas por fenômenos meteorológicos extremos que têm gerado a necessidade ou de evacuações temporárias ou até de migrações permanentes de centenas de milhares de pessoas. Neste texto, Stern destaca que o painel intergovernamental de mudanças climáticas tem ressaltado que de 1950 para cá, as condições climáticas no mundo inteiro têm se deteriorado e que essas mudanças nas condições climáticas são decorrentes das ações humanas. Se não cortarmos rapidamente as emissões de gases do efeito estufa, enfrentaremos condições devastadoras nas condições climáticas, com risco de termos um aumento de até 4 graus centígrados na temperatura média da superfície da Terra. Segundo Nicholas Stern, se isso ocorre,
se há realmente este aumento da temperatura média na superfície da Terra, a mais devastadora das consequências é a transformação de áreas semiáridas em áridas, impossibilitando a vida e a permanência de pessoas nessas regiões, o que ocasionaria migrações em massa, o que geraria guerras e conflitos, perturbando a paz e a prosperidade mundial. Segundo Nicholas Stern, se investíssemos hoje 1% do PIB mundial para enfrentar os problemas das mudanças climáticas, evitaríamos, dentro de 30 ou 40 anos, uma perda de 20% no PIB mundial. Nicholas Stern enfatiza que deixar tudo como está significa assumir um risco enorme e que o enfrentamento da questão só será possível com uma efetiva, drástica, rápida redução de gases do efeito estufa, o que só será possível com uma verdadeira revolução energética, uma nova revolução industrial, substituindo a atual civilização carbonária por uma civilização de baixo carbono. O alerta é que o que temos experimentado até agora certamente é pequeno em relação ao que poderá acontecer no futuro. Devemos lembrar que da última vez que a temperatura global foi a 5 graus centígrados diferente em relação à média de hoje, a Terra foi tomada por uma era do gelo. Vamos conhecer agora a opinião de alguns cientistas sobre o assunto. Mudanças climáticas, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser atribuídas diretamente a ações humanas. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente, cientificamente incontestável que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus no século XX. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Hoje essas regiões já são marginalmente caatinga, a precipitação na faixa de 400 a 600 milímetros anuais. Com uma diminuição da precipitação, essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertos, com vegetação muito diferente da vegetação de caatinga. 90% do gelo da Terra está na Antártica, 7% na Groenlândia, os outros 3% nós vamos colocar nos Andes, nos Alpes suíços, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia e nas montanhas rochosas. Os satélites mostram, dos anos 70 a 2000, que a área de gelo diminuiu bastante. Na Antártica e na Groenlândia também, que as áreas têm diminuído, que as calotas polares quebram mais rapidamente e tem muitos icebergs soltos por aí. Ou seja, todo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. E essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Isso já é consenso internacional. Todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica, casa,
atividades de cultura, lazer na beira da praia, na região costeira propriamente dita, elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. Isso é alarmante, porque nós temos de fato um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.